pessoal, tem alguém aí? Não avisei que eu ia entrar hoje, mas como eu tô vindo lá do Instagram, eu decidi dar uma passadinha aqui, ver se tem alguém aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Tem alguém aí que a gente possa conversar? Deixa eu começar aqui de novo, porque eu tô achando que eu coloquei para fechado. Ah, tá, apareceu alguém. Então acho que tá aberto. Tudo bem? Boa noite, eu tô migrando aqui do Instagram, tá? Que bom, já 3 pessoas, né? Acho que já tá com saudade de me ver, né? Já tem um tempinho que eu não apareço aqui pelo Facebook. Então, gente, como eu acabei de fazer uma live lá no Instagram sobre os padrões de sofrimentos emocionais, na verdade eu fiz 10 encontros lá com eles, eu acabei de encerrar. Eu vou trazer esse encerramento aqui pra vocês, mais ou menos um ensejo aqui do que seria, tá? Fazer um apanhado, porque como a gente está no período da pandemia, adversidades têm assolado o nosso pensamento, a nossa mente, e a gente tentar conversar um pouquinho aqui do que seja, tá? Bom, o que foi proposto lá são os padrões de sofrimentos emocionais. O que seriam os padrões de sofrimentos emocionais? O próprio nome já diz, né? São padrões, ou seja, rol taxativo, que tenta imprimir na gente crenças limitantes, né? De que a gente não consegue, de que a gente não pode. E são padrões advindas de feridas emocionais. O que são feridas emocionais? São 4 acontecimentos traumáticos que nos acontecem no decorrer da vida. Pode ser enquanto criança, adolescente ou adulto. Que é a rejeição, o abandono, a injustiça, a traição e até mesmo, tem uma cola aí, a rejeição, né? Então, quer dizer, se é impresso na gente em qualquer momento uma dessas feridas emocionais, ou todas que sejam, né? A gente tende a criar umas crenças limitantes de que a gente não pode, a gente não consegue, né? De que a gente não vai pra frente. E eu quero ilustrar pra vocês aqui como que a gente inicia na vida, né? Como se fosse uma folha em branco, né? E com o discorrer da vida nós ficamos assim, ó, cheio de inferências, né? Subjetividades, conhecimentos, até mesmo momentos traumáticos que nos é impostos, né? Então, nós temos um biógrafo RAM, tá? Queria que vocês soubessem que é o registro automático de memória, que o próprio nome diz, registro automático de memória. Então, se é um registro automático de memória, de forma automática nos é registrado o quê? Memórias, né? Através de emoções ruins ou boas. Então, quando a gente fala de memórias pertinentes e existentes na gente não pode desassociar memórias de emoções, tá certo? Então, a partir de hoje, você vai sempre conciliar memórias a emoções. Então, as memórias só se dão a partir de emoções, tá certo? E dentro do seu biógrafo, dentro do seu cérebro, nós temos um biógrafo chamado registro automático de memória, que registra automaticamente as impressões que nos foram feitas, os acontecimentos que nos foram feitos. Então veja que a gente era uma folha em branco e foi impresso na gente coisas boas ou coisas ruins. Só que esses acontecimentos ruins tendem a dar um power a mais na nossa mente, tá certo? Por quê? Porque são coisas que foram registradas na nossa mente de forma negativa, né? E de formas traumáticas. Então, a tudo aquilo que é registrado de forma traumática, a gente tende a dar um power a mais. A gente tende a sofrer a mais. Então, eu tô passando aqui rapidamente, migrando do Instagram, que eu acabei de fazer um projeto lá, encerrei hoje, então tô trazendo um pouquinho aqui para vocês. E quando a gente fala de padrões de sofrimentos, Michele, tem como a gente mudar? Tem como a gente mudar. Mas aí eu parto de alguns princípios para a nossa mudança. Mudança é quando você fala para você automaticamente, eu vou mudar agora, e você muda agora. Então nós temos 2 perspectivas dentro de mudança. Quando a gente fala que vai mudar de forma iminente, atual, de fato, a gente pode mudar. Mas posicionamento aqui na cabeça. Tá certo? Mas reconhecer a nossa mente como um aparelho psíquico que requer reconstrução, ressignificação, motivação, repetição e entender que é uma construção. Nós podemos dizer que as mudanças desses padrões de sofrimento requer o quê? Tempo. Então eu costumo dizer que essa ideia do que o coach traz pra gente, na maioria das vezes, não é uma ideia bacana. Em qual sentido? Tá? Eu trabalhei lá dentro desse projeto como uma coach.
que eu acredito muito no trabalho dela, por quê? Não que os coaches sejam ruins, mas porque eu acredito no trabalho da Carla, porque ela tem essa consciência de que ela é uma treinadora, tá? Mas que ela tem a consciência de que não é com 10 sessões, 20 sessões que você vai mudar a mentalidade da pessoa. O que você vai mudar são as referências iniciais, ou seja, para a mudança você tem um ponto inicial e um ponto final. E no meio dessa reta onde há um ponto inicial, um ponto final, ou seja, de onde eu saio, de onde eu quero chegar, você tem um ponto de fixação. E esse ponto de fixação, que entre o ponto inicial e o ponto final de onde você quer chegar, esse ponto de fixação que fica no meio, ele tende a fazer você desistir por várias vezes, então você tem que ficar persistindo. Então veja que o processo de mudança ele é construção, ele é persistente, né? Então você precisa insistir nessa mudança. Até mesmo pelo fato do nosso cérebro reservar energia, ele dá de vez em quando um desânimo na gente. Né? Não que ele quer nos maltratar, mas de forma inconsciente o cérebro nos coloca em desânimo. Por quê? Pela reserva de energia. Ele quer reservar energia de forma inconsciente pelo seguinte fato: no caso de urgência. Então, como defesa, ele reserva uma energia. Então, esse ponto de fixação, se você não ficar batendo nele de fato, que você quer mudar, você não sai da estagnação. Então, de fato, você não muda. Então, quando eu falo aqui do coach, não que eu seja contra a ideia coach. Todos os coaches são maravilhosos e a proposta é maravilhosa, mas entender que ele é o mediador no sentido do quê? De uma técnica e não de uma transformação, porque a transformação requer o que nós acabamos de falar aqui? Transpor esse ponto de fixação que fica entre essa ideia inicial e essa ideia final, que requer reconstrução, ressignificação diária todos os dias, ok? Quando nós falamos também da mudança desses padrões de sofrimentos emocionais, nós falamos desse ponto de fixação, insistir nesse ponto de fixação que está entre inicial e final. E também nós temos que entender que a mudança também ela perpassa dois momentos, tá? Ou a mudança acontece com o tempo ou a mudança acontece no tempo. Então são diferentes ali as ligações com o tempo e no tempo. Então veja que são conectivos diferentes. Então quando eu falo com o tempo, então quero dizer que o tempo está passando e com o tempo eu vou mudando de forma automática, vamos dizer assim, né? Então o próprio nome já diz, automático, como burro, fechado, sem expandir consciência. E quando eu falo que eu mudo no tempo, o que eu estou empregando aqui? A ideia de consciência, a ideia de construção, de ressignificação sensorial, é sentir de fato aquilo que eu faço, sair da caixinha, né? Sair da limitância. Então, mudar com o tempo, porque automaticamente o tempo está me levando, é diferente de mudar no tempo. Então você tem que mudar, procurar mudar de forma consciente, tá certo? Para aqueles que estão aqui, estou convidando vocês também para passar meia-noite lá no meu Instagram. Deixei aí na linha do tempo do Facebook, é Real Life Diário 10, tá? Para aqueles que quiserem fazer meditação. Vou começar hoje meia-noite a meditação para você se aproximar do seu eu de verdade. Por quê? Um dos motivos também dessa mudança de padrões de sofrimentos emocionais é você se aproximando do seu eu de verdade. Quanto mais próximo do seu eu de verdade você estiver, menos padrão de sofrimentos você vai sofrer, porque você vai escolher o que? Se identificar com você mesmo, se autoconhecer, se policiar, filtrar seus pensamentos. Então veja que são posturas que vão contra esses padrões de sofrimentos emocionais. Então veja que quando eu falei de impressão, né? Você tem uma folha em branco e vem impresso em você questionamentos e vivências traumáticas. Quando a gente quer mudar, é a gente reconhecer também o que a gente faz com essa informação. Então não é o que nos acontece, mas é o que a gente faz com essa informação. Momento de pandemia, é um exemplo, né? O que a gente faz com essa transformação? A gente usa a circunstância para a gente chorar ou para a gente vender lenço? Vamos dizer assim, que enquanto você está chorando pela sua questão, né? Porque cada um que sabe o peso do balde pelas gotas que levam, né? É fácil eu querer inferir seu sofrimento é diferente do meu, acredito eu, né? Porque todos nós temos nosso tipo de sofrimento.
Mas enquanto você está chorando, tem gente vendendo lenço. Entende então essa dinâmica? Que enquanto você se vale dessa dor e querer ficar nessa dor, é diferente daqueles que estão vendendo lenço nessa adversidade. Então tem gente que está se prevalecendo, tem gente que está aproveitando esse momento para fazer uma retomada na sua vida, fazer uma transformação, uma mudança na sua vida, né? Então queira você sair dessa situação, porque ninguém vai vir pegar na sua mão para dizer o que você tem que fazer, o que você tem que mudar, ok? E quando a gente fala também de mudança, eu coloquei aqui também que a gente tem aquela impressão de que a gente procura mudar e a gente tem aquela impressão de que hoje a gente é melhor do que os dias passados, mas não é. Com o fato a gente vai mudando todos os dias, porque a gente não é igual nenhum dia, né? Mas ter a percepção de que a gente é melhor hoje do que o ontem é uma falsa percepção. Por quê? Porque, de fato, nós estamos vivenciando hoje de forma sensorial. Então, a gente está sentindo que a gente está aqui hoje, a gente está vivendo o hoje. A gente sente o ar, a gente pega os objetos, a gente percebe, a gente olha, a gente ouve. Então, de forma sensorial, usando os 5 sentidos, vamos dizer assim, né? Nós estamos mais percebendo o hoje do que o ontem, né? Então veja que a gente tenta imprimir a percepção de que a mudança que passa na nossa vida, bom, hoje eu estou mais maduro, então eu prefiro o meu eu hoje do que antes. Não, você deve preferir sempre, porque você só é hoje porque você passou de ontem, né? E assim vai, é uma progressão. Então veja que é uma falsa percepção de você achar que o dia de hoje é melhor do que ontem. Porque você acha que você mudou de uma hora para outra, não é? Você vem transformando. E essa falsa percepção se dá pelo lado sensorial. Porque de fato você está sentindo hoje. Então você acha que é melhor hoje e não ontem. Então veja que essa transformação é progressiva. É o importante ontem, o anteontem e o hoje. Sempre. Tá bom? E quando nós falamos de padrões de sofrimentos emocionais, nós falamos que nós sofremos também crenças limitantes, né? Que é aquelas crenças que a gente passa por momentos traumáticos e passamos a acreditar que a gente não consegue, que a gente não vai adiante. A gente também desenvolve na gente também pensamentos disfuncionais, né? Que é aquela questão do ser, né? A gente impõe muito aquela condicional, né? E se eu for ali, e se acontecer isso? E se você vive à base do si, você não filtra o seu pensamento e acaba sofrendo de pensamentos disfuncionais. Ele acaba te controlando, né? E um dos pensamentos disfuncionais também é a sensação de catástrofe. Será que se eu fizer tal coisa aí, eu acho que vai acontecer um acidente? Eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou cair da ponte, eu acho que alguma coisa vai cair em cima de mim, eu acho que isso e aquilo. Então veja que é uma forma de vitimismo, esses pensamentos disfuncionais. Então é entender essa dinâmica de que o seu corpo é composto de órgãos, claro que todo mundo sabe, evidentemente, mas é entender que cada órgão aqui dentro do seu corpo tem uma funcionalidade. Assim como o pulmão filtra, os rins filtram o sangue, assim como os rins filtram o sangue, né? O coração bombeia o sangue, então veja que há funções diferentes. Assim também tem a peculiaridade, ou seja, a função primordial também principal para o cérebro, que é o quê? Produzir pensamentos. Então essa função primordial do cérebro, como os demais órgãos do corpo que tem a sua função principal, a função principal do órgão é produzir pensamentos, sendo eles bons ou ruins. Então de forma automática vai ser produzidos pensamentos. Mas será que eu tenho que acreditar em todos os tipos de pensamento que me é dado, que me é feito? Pelas minhas inferências, pelas minhas sensações, por tudo aquilo que eu passo, percebo? Não. Você não tem que acreditar em todos os pensamentos que você tem. Se você parar para pensar em todos os pensamentos que você tem, pensamentos que você produz, você tende a fracassar. Então, a receita de uma pessoa que está à frente, uma pessoa que sempre está liderando, de uma pessoa que está avançando e mudando, é filtrar os seus pensamentos. E filtrar os seus pensamentos é uma característica de uma pessoa que está amadurecendo, né? Filtrar os pensamentos é não dar o poder ao outro de me estressar e eu sair da minha linha de conforto, né? Então, quando eu me irrito, eu dou o poder ao outro, quer dizer que eu não estou filtrando meu pensamento, eu não estou equilibrando as minhas emoções. Mas, Michele, veja que quando a gente fala de padrões de sofrimentos emocionais, será que a gente controla as nossas emoções? Não. É vendida às pessoas a impressão de que elas controlam as emoções.
Elas não controlam as emoções. Nós não controlamos nossas emoções. Nós gerimos e gerenciamos as nossas emoções. Um exemplo disso, as emoções estão inerentes a nós, tá? Então, existente em nós, então são inerentes a nós. Elas são de 28 a 30 emoções, a depender do teórico, tá? Tem emoções até que a gente desconhece, né? Tem aqui, ó, coloquei algumas para vocês. Claro que tem de 28 a 30, mas só algumas, só para não passar desapercebido. Tem o calmo, tediado, estético, inveja, encantamento, divertido, apavorado, interesseiro, com medo, raiva, com nojo, surpresa, admiração, apreciação, romântico, nostálgico, satisfeito, simpático, triunfo, excitação e dentre outros. Então veja que as emoções são existentes, inerentes em nós, são de 28 a 30. Então tem emoção ali até que a gente desconhece. Então, Michele, a gente controla ou gerencia nossas emoções? De fato, a gente gerencia as nossas emoções. A gente aprende a lidar com as nossas emoções através de autoconhecimento, através de reconhecimento das nossas emoções, né? Que eu costumo dizer que toda criança tem que trabalhar, ó, o emociômetro desde cedo para poder perceber as suas emoções. E o legal aqui é as pessoas reconhecerem que até mesmo aquelas emoções que a gente diz ser negativa fazem parte da gente. Então é parar para pensar sobre aqueles posicionamentos, emoções negativas, tá? Você tirar o direito do seu filho de ter uma sensação de uma emoção negativa, você tirar o direito a ele de aprender, né? E ele vai ser futuramente alguém frustrado, porque não sabe reconhecer e não sabe lidar com essas emoções que nós intitulamos como emoções negativas. Então, queira perto de vocês todas as emoções, trate todas as emoções, reconheça todas as emoções, procure saber, procure reconhecer. Então, são de 28 a 30 emoções, a depender do teórico, ok? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa está triste e está achando que está deprimida. Perdão. Diferente da pessoa estar triste e da pessoa ser deprimida. E qual é o ponto crucial, Michele, para eu fazer essa distinção de tristeza e estar deprimido? Vou falar para vocês. Beber uma água aqui que eu vim do Instagram agora. Desculpa. Fazer uma distinção. Triste, né? Como eu mencionei aqui, de 28 a 30 emoções, a depender do teórico. Então, a gente está feliz, está alegre, está irado. Então, a gente oscila de uma emoção a outra. Correto? Já quando a gente está deprimido, a depressão é o seguinte... É uma tristeza permanente, aquela tristeza que não passa. Então tem duas coisas cruciais para a gente reconhecer o que é depressão. Aquela tristeza que não passa por nada, tá? E aquela tristeza que não tem motivo. Então veja, Michele, tristeza sem motivo? Sim. Três pontos na verdade. Tristeza que não passa por nada, tristeza sem motivo algum e mexe na vida funcional da pessoa. Então, assim, diferente aquela tristeza, dentre outras emoções de 28 a 30 que nós temos, né? Que hora você está triste, está alegre. Então, veja que a tristeza, ela oscila com outras emoções, tá? Você está deprimido, você fica basicamente só triste. Claro que você vai oscilar com outras emoções, mas o seu sentimento primordial, tá? No discorrer do dia, no tratar das coisas, é tristeza. Ponto X. O outro ponto X de quando você está deprimido, que mexe na sua funcionalidade, é em qual sentido? As coisas que eu gostava e as coisas que eu fazia antes de estar deprimido, hoje eu não faço mais. Ou seja, eu gostava de ir à praia, eu gostava com frequência ir a uma academia, gostava de fazer outras coisas, até mesmo o próprio fato de se levantar da cama, hoje em dia eu não gosto. Tá? Então pode ser sim caracterizado uma depressão. Mas veja que quando eu falo que é uma depressão também, a gente analisar se não tem causa. Então veja, claro, evidentemente que se você perdeu um ente querido, ou um cachorro, ou uma amizade que seja, evidentemente você vai ficar triste. Porque essa é a sua reação normal, você vai ficar triste. Já a depressão, ela não tem motivo. Ou seja, aquela tristeza que vem, que reina dentro de você, que às vezes não tem motivo algum. Pode acontecer um sofrimento desse traumático e a pessoa em decorrência ficar deprimida, tipo perder um filho,
perder um relacionamento e em decorrência disso ficar deprimida? Pode, tá? Mas veja que é uma pessoa que já vem já doente e desconhece, né? Vamos falar agora aqui de causas e sintomas. Às vezes a gente vai muito no sintoma. Qual é o sintoma? Depressão, câncer, dentre outras doenças. Mas qual é a causa? Onde nasceu, né? Então, claro que pode então acontecer de uma pessoa que perdeu um filho, perdeu um relacionamento, que seja ficar triste, ficar deprimido. Mas veja que ficar deprimido vem em decorrência de causas, entende? Então, você ficar triste do nada é uma depressão. Mexer na sua funcionalidade da vida também é uma depressão. Perdurar apenas dentre 28 e 30 emoções que você tem, perdurar sempre a tristeza também é depressão. Então veja que é um conjunto de coisas, você não deve se intitular, né? Então procurar terapia, que é a minha indicação aqui, porque fora de nós tem um sistema sem resposta, que eu costumo dizer, que a indústria farmacêutica tende a vender pra gente muito remédio controlado, remédio para isso, remédio para aquilo, né? Mas a solução em si está dentro de você, né? É você reconhecer como que você depreciou, qual é a causa realmente de você ter depreciado. E veja que cada pessoa tem um meio pelo qual ela fica depreciativa, tá? Ou seja, cada pessoa tem o seu protocolo. Então veja que você, tanto é que tem gente que sai numa depressão já depois entra em outra. Então veja que você tem um protocolo para adoecer. É a pessoa se perceber, a pessoa vai para terapia, psicoterapia, para fazer análise, para poder se perceber. Ver quais são os gatilhos mentais que acionam na pessoa esse tipo de comportamento e disfunção. Então a pessoa vai se percebendo, vai fazendo a agenda, que nós chamamos as atividades, as anotações, e percebendo quais são os gatilhos, quais são as coisas que a pessoa fez ontem, fez meses antes, semanas antes, dias antes, e a pessoa vai passando se percebendo e com o tempo ela vai quebrando com esse protocolo. Então veja que uma pessoa que se autoconhece, está próximo do seu eu de verdade, a pessoa tem sim como quebrar com a depressão, tá? Mas o que nos é vendido pela indústria farmacêutica? A gente tem que ficar vivendo comprando remédio, tá? Ah, Michelle, então você é contra remédio? Não, acabei de sair lá do Instagram e ir pra cá agora. Não sou contra remédio. Quero que vocês me tomem no coração e entendam, no amor, o seguinte. O remédio, ele foi todo ali normatizado, tem um método, todo o método, vem de cunho científico, vem de toda a organização, de todo o aparato, de toda a pesquisa. E eu não estou desmotivando ninguém a tomar remédio, nem pegar o seu remédio que o psiquiatra passou para você e jogar fora, não é isso. O que eu estou querendo dizer é você se reconhecer, ver os gatilhos mentais que são acionados em você, reconhecer o seu protocolo de adoecimento, ok? Porque às vezes a pessoa passa por situações semelhantes àquela e a pessoa vai retomando depressão em cima de depressão, por conta de protocolo. Ou seja, a pessoa tem um protocolo específico de adoecimento, ela tem que se perceber para ela quebrar com esse protocolo. Uma vez que ela quebra com esse protocolo, ninguém te segura mais, ok? Claro, evidentemente que situações tristes, conturbadas todos nós passamos, mas a inferência que nós temos que fazer é o seguinte: o que nós fazemos com essa informação? Não é o que a informação nos é trazida, mas o que a gente faz com isso. Então esse é autoconhecimento, essa é inteligência emocional. Mas Michelle, se eu passei a minha vida toda sofrendo, relutando e hoje eu vou fazer isso de uma hora para outra? Não, você não vai conseguir de fazer uma hora para outra. Você tem que ressignificar. E quais são uma das soluções que eu coloquei ali para a gente poder pensar junto? É olhar para a dor, é a primeira solução. Ou seja, se eu tenho dor de cabeça demais, eu vou lá, vou me encher de remédio? Não. É ver onde está a causa e não o sintoma. Então veja que o sintoma aqui é a dor de cabeça, um exemplo. Uma dor de cabeça que eu tenho todos os dias e que me vejo obrigada a tomar remédio todos os dias. Então, se eu tenho aquela dor de cabeça ferrenha todos os dias, eu posso chegar à conclusão de que eu estou convivendo com uma pessoa que me estressa todos os dias. Então, veja que esse é o seu protocolo de adoecimento, esse é o seu gatilho mental, ficar perto dessa pessoa que te adoece.
Porque veja também uma outra coisa, não adianta a gente melhorar a gente, porque, claro, 90% a gente é responsável daquilo que chega na gente. Ou seja, chegou problema, chegou circunstância que a gente, traumática que seja, a gente é obrigada a tratar. Ok, 90%, o que a gente faz com aquilo que chega até a gente. Mas também, em contrapartida, não adianta também a gente querer fechar os olhos e não se atentar aos 10% da pessoa que está do nosso lado. Então 90% é aquilo que chega até a gente, mas 10% é responsável a pessoa que está do lado. Porque não adianta também 90% você se cuidar e os 10% é da pessoa que te atribula dia e noite. É a pessoa que te tedia, te dá dor de cabeça dia e noite, preocupação dia e noite. Então veja que você tem que fechar uma janela aqui e tem que fechar ali. Então como que fecha aqui? Você fecha aqui com autoconhecimento, com tudo aquilo que você sabe que te adoece, e você vai parar agora com isso, de sustentar isso. Uma delas nasce na psique, uma delas não, todas as doenças nascem na psique. Mas uma das janelas principais que você vai começar a fechar é o seu pensamento. Então nós falamos aqui que o cérebro tem a função primordial de criar pensamentos bons e ruins. Então quando você passa a filtrar os seus pensamentos, quando você passa a não aceitar todo tipo de pensamento que você tem, porque os pensamentos eles vêm, mas você tem a obrigação de acreditar e tomar todos eles? Não. Como verdade? Não. Então, fechar a porta aqui é fechar os pensamentos ruins, que te nutrem e que te adoecem, para adoecimento, te nutre para adoecimento. Essa é a porta que você tem que fechar. Os 10% da outra pessoa que você tem que fechar é no sentido de quê? De que com o tempo você tem que tomar amadurecimento, é filtrar o que chega em você e se permitir ficar aquilo que de fato não vai te adoecer, que esse é amor próprio, esse é autoconhecimento, ok? Dentre outras coisas também que permeiam, mas enfim, vamos ficar aqui. Nisso aqui, senão a gente vai abrir demais. Janela demais e a gente nunca vai encerrar. E eu vou entrar no Instagram novamente com a meditação meia-noite. Então, fechou aqui os pensamentos, filtrou? Não vou permitir mais esses pensamentos, tudo que eu penso que é verdade. Então a janela dos 10% que eu vou fechar na outra pessoa, qual que é? É não dar poder àquela pessoa que te irrita. Porque toda vez que aquela pessoa faz alguma coisa para te irritar e consegue de fato te irritar, você está dando poder a essa pessoa, concorda comigo? Porque aí a pessoa de forma inconsciente, ela está dando em festa, ela está dizendo assim, opa, consegui mais uma vez tirar da linha de conforto. Consegui mais uma vez estressar a pessoa. Então veja que a cada momento que você dá vazão para essa pessoa, você está dando poder a essa pessoa. Então esses 10% sempre vai perdurar em cima de você. Então veja que há portas que você tem que fechar dentro de você e portas que você tem que fechar fora de você. Concorda comigo? Então, essa é a solução. Olhar para a dor. De onde está vindo a dor? De onde está vindo a causa da dor? E não tratar apenas como sintomas, se encher de remédio. De onde está vindo? É causa. Tá certo? Falamos também de entender... Deixa eu ver aqui. Tá. Entender também que uma das soluções é entender que mudar leva tempo. É aquilo que eu falei no início da live. Muita gente comprando ideia de coach, de que vai mudar a sua vida, de que vai fazer você ressignificar em 10 encontros, 20 encontros. Não. O coach é um técnico. O que você precisa é fazer uma análise, é psicoterapia, terapia. Tá certo? Para você reconhecer o que está no seu inconsciente, para que você venha trazer para o campo concreto do consciente, para que você venha ser capaz de visualizar de forma concreta o que está acontecendo com você. Entende? Então, eu sou terapeuta. Aí eu propus lá no Instagram os 10 encontros com os padrões de sofrimentos emocionais. Hoje eu encerrei lá. Quando é que eu estou trazendo uma palhinha aqui para vocês? Então, eu vou acreditar que 10 encontros vai mudar a vida de uma pessoa? Não, é posicionamento. É você vir melhorando todos os dias, se policiando todos os dias, filtrando seus pensamentos todos os dias, ok? Então são posturas que você vai tomar para que você venha melhorar. Então uma das soluções também no campo das emoções, que aqui tem uma pauta, uma delas também é não se maltratar, não se auto-julgar. Ou seja, tudo aquilo que nós desconhecíamos, nós não podemos julgar agora, como se nós já sabíamos.
Então você vê uma toda vida sofrendo, uma toda vida escravizada das suas emoções, dos seus padrões de sofrimentos emocionais, de suas feridas emocionais, e agora do nada você quer mudar? Do nada você quer se auto-julgar? Não tem como, né? Então é ressignificar, mas também entender que o quê? Você não pode se auto-julgar. Então aquilo que você sabe hoje, você está tendo a oportunidade de ver hoje, você não sabia antes. Então você não pode se julgar dessa forma. Porque se você julgar, obrigada quem está aqui, viu, meus amores? Então se você julgar pelo que você sabe hoje, você vai cair em adoecimento. Você vai ficar se julgando e vai entrar sempre nesse sistema de ficar se julgando, adoecendo, porque está se julgando, e você não vai dar solução. Tá? Quando eu falo também de que a gente tem que ir na causa e não no sintoma, é a gente reconhecer que tudo nasce na psique. Fiz uma live lá no Instagram de 2 horas. Então, se lá encerrou o projeto e eu concluí hoje, estou começando hoje aqui com vocês sem avisar, estou dando uma palazinha, já aproveitando o ensejo, e no discorrer do mês a gente vai estar falando sobre esses padrões de sofrimento, ok? Mas só para vocês entenderem mais ou menos, se localizarem aqui. Então, retomando, quando a gente fala de sintoma e causa, e que a gente tem que ir na causa e não no sintoma, é a gente entender que tudo, sem exceção, passa pela nossa psique e nasce na nossa psique, no nosso sistema psíquico, no nosso funcionamento, no nosso córtex cerebral. Então você está com câncer hoje, provavelmente é muita raiva que você já passou um dia. Seja ela ferida numa sensação de abandono, uma ferida emocional transcrita por abandono, por rejeição, por injustiça, por traição. Então tudo nasce na psique sem exceção. Depressão. A pessoa passou por um momento traumático e fica toda hora remoendo aquilo, se auto-julgando. Depressão. Ansiedade. Não necessariamente viver no futuro. Tem problemas por conta da ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado. Achar que a vida é uma corrida de 100 metros que eu tenho que solucionar agora. Não quero plantar, não quero esperar. Eu venho lá da live lá do Instagram, que eu fiz uma brincadeira, né? Que as pessoas acham que a vida é uma corrida de 100 metros. Acho que, inferindo isso, é achar que a vaca dá leite. A vaca não dá leite. Não senta você lá 4h30 da manhã, no horário certo, para extrair o leite da vaca. Não tem a técnica certa para extrair o leite da vaca, não. Não pega o banquinho e o baldinho para extrair o leite da vaca, não. Então veja que é nos apresentado e vendido uma falácia. De que tudo é para antes, tudo é corrido. O que é mais vendido para a gente é o miojo. A proposta de miojo, porque é instantâneo, muita gente compra. Prefere fazer miojo, que é muito ruim para a vida, muito ruim à saúde, faz mal à saúde, do que prefere comer miojo a fazer uma comida saudável, porque é instantâneo. Então veja que essa percepção já é impressa na gente. Então, Michelle, eu estou pagando não sei quanto para um coach, ele vai mudar minha vida? Não, ele vai passar técnicas para você. O que você precisa é de análise. O que você precisa é de psicoterapeuta, de um terapeuta, para que você venha ressignificar as suas emoções. Porque dentro do seu cérebro tem um biógrafo chamado RAM, Registro Automático de Memória. Menção essa trazida pelo memorável, maravilhoso Augusto Cury. Graças a Deus por isso. Então, de forma automática é registrado as suas memórias, mas através das emoções. Automaticamente é registrado as suas memórias, porque você tem esse biógrafo dentro de você.
Registro automático de memória. Então, automaticamente é registrado as suas memórias, mas através das suas emoções, sendo elas ruins ou não. E tudo que foi registrado em janela killer, ou seja, em momentos traumáticos, ele tende a dar um power a mais em você, te maltratando o tempo todo. Porque tudo que foi registrado no momento traumático tende a mexer mais e mais. E aí o que você faz? Você recorre ao coach, que ele tem a técnica para poder te ensinar. Ele tem a técnica para liderar dentro de uma empresa, ajudar nesses procedimentos. Mas para ressignificar dentro de você aquilo que você tem que fazer, a solução está na terapia e na psicoterapia. Então veja que não é um procedimento de 10 encontros, 20 encontros, mas sim de uma postura, de um posicionamento e vários procedimentos de agenda, que são exercícios que nós chamamos para ressignificar suas emoções. Ok? Acabei de fazer uma live de 2 horas lá no Instagram e eu pensei assim, vou lá mexer um pouquinho com o pessoal do Facebook. Tem muito tempo que eu não vinha pra cá, né? Mas foi um prazer ter estado aqui com vocês, mesmo não ter falado antes, foi uma surpresa na verdade. E ver tanta gente boa aqui, feliz, né? Que adora estar aqui comigo, eu adoro estar com vocês. Quero agradecer. E que foi só uma introdução, como eu encerrei lá, um bloco, e eu vou estar começando com vocês. Aí foi só uma introdução e a gente vai estar fechando aqui as lives para vocês conhecerem os padrões de fato de sofrimentos, tá? Mas foi uma palazinha para vocês entenderem como é complexo as nossas emoções, como que nós precisamos de acompanhamento, de aperfeiçoamento, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e um beijo.